Boa tarde. Voltamos a gravar e a ideia hoje é gravar sobre o INSS, a aposentadoria, a previdência, a assistência social no Brasil. Enfim, por que no Brasil você contribui 20, 25, 30 anos e depois talvez você não tenha direito a uma aposentadoria? Qual a diferença entre as aposentadorias do regime geral e dos regimes estatutários? Por que essa distorção ao longo do tempo aconteceu no Brasil? Qual é a solução para diminuir essas distorções ou eliminar as distorções? Bom, primeiro, temos situações de inclusão no regime geral de aposentadorias que não houveram uma contribuição sistemática. Por exemplo, Fundo Rural, por exemplo, aposentadoria por velhice, né? Então, pessoas que nunca trabalharam, que atingiram determinada idade e que precisam ser assistidas e que conseguem essa aposentadoria. Por outro lado, o trabalhador normal desconta dos seus salários percentuais, que são somados a percentuais do empregador para se pagar a famosa guia, né, da Previdência Social ao longo de 15, 20, 25, 30 anos. E esses valores são usados para pagar as aposentadorias atuais. Nada te garante que depois de 20, 30 anos você receberá a sua aposentadoria simplesmente porque os valores não existem. E não existem porque já foram usados. Então, fica complicado de você no Brasil manter essa distorção. Essa distorção entre uma aposentadoria do regime geral e uma estatutária. Você entregar valores para o governo administrar e eles pegarem os teus valores da tua aposentadoria e gastar com outro aposentado. Qual é a solução? É o regime chileno? É o regime americano? É um fundo de aposentadoria, uma gestão também privada? Qual é a solução para isso? Então, o canal Pacto Brasil te convida a participar com ideias. Como é que a gente poderia fazer isso daqui para frente? O Paulo Guedes, o economista que seria, né, o ministro do Bolsonaro, acredita na individualização das contas, como acontece com o FGTS hoje. É um paliativo, porque se já do FGTS eles desviam o que desviam, imagine de um fundo de aposentadoria cujos volumes de valores seriam muito superiores, já que o FGTS recolhe cerca de 8% do valor salarial dos trabalhadores. E a contribuição da Previdência, ela chega a 20%, 22%, às vezes até a 33% da remuneração dos trabalhadores. Então, são volumes 3, 4 vezes maiores que seriam desviados da mesma forma, talvez com um pouco mais de dificuldade com as contas individualizadas, mas que não nos dá garantia nenhuma de que no futuro você vai ter a tua aposentadoria garantida. Então, a solução seria um fundo privado, um fundo particular, para que administre esses valores, para que esses valores sejam aplicados em produção, porque se você contribui com cerca de 20%, miseravelmente você precisa de 5 trabalhadores para contribuir por uma aposentadoria. Como a longevidade está muito maior, né, os cálculos atuariais estão prejudicando muito o fechamento dessas contas. Mas os cálculos atuariais existem, as possibilidades de você fazer uma reforma correta, igualitária, existe, porque existe instrumento tecnológico para isso. Você tem uma dificuldade em relação aos estatutários, que tem uma aposentadoria que seria maior do que a do regime geral, e eu não vejo que a solução seja também achatar a aposentadoria dos estatutários
e sim acabar com o teto da aposentadoria do regime geral, para que todos pudessem contribuir mais, desde que suas contribuições sejam aplicadas, investidas em produção, para que no futuro essa riqueza acumulada dos fundos de aposentadoria sirvam para remunerar aquele que investiu. É como um investimento normal, como você que pega um valor do teu trabalho, investe no imóvel, investe em ações, investe numa renda fixa. Então, o sistema de aposentadoria tem que ser tal e qual. As pessoas poderem investir no fundo de aposentadoria com mais flexibilidade, com um regramento mais sério e que esse valor não parasse nos tentáculos do governo, porque é o governo que a estraga com tudo que está em torno de nós. Então, eu não chego a ser um anarquista, mas quanto menos governo, mais chance da gente viver melhor. Porque eles conseguem pegar todo o dinheiro e toda a riqueza que nós produzimos e desviá-la. E desviá-la para fora do Brasil, inclusive. Gastar de uma forma perdulária. Criar uma série de empresas estatais, funcionários fantasmas, que depois vão ter aposentadorias melhores e maiores do que a do regime geral. Então, por que não ter um sistema único de aposentadoria e previdência? Por que não ter um sistema único de assistência social? Separar o joio do trigo daqueles que realmente contribuíram e têm que ter uma aposentadoria, fixar um mínimo de contribuição de 35 anos ao invés de 15 ou de 20 ou de 25, e não esquentar, não se apegar à idade de aposentadoria, mas com um mínimo de contribuição de 35 anos. Isso com certeza alavancaria a idade de entrada no sistema de aposentadoria mais para frente. Porque hoje, com 15 anos de contribuição mínima e o governo quer botar para 25, nenhum ser humano precisa contribuir a partir dos 18, dos 20, dos 25, dos 30 anos. Pode contribuir a partir dos 35 anos para se aposentar aos 65, né? Aos 60. Então, não adianta levantar a idade de aposentadoria. Adianta fazer uma exigência mínima de contribuição de um tempo maior. Isso automaticamente elevará a idade de aposentadoria sem mexer nesse sistema de idade mínima que ninguém concorda. Mas não dá para uma pessoa contribuir 10 anos, 15 anos ou 20 anos e se aposentar. Ela tem que contribuir pelo menos 35 anos para ter o direito à aposentadoria, um sistema de aposentadoria. Fora isso, não é sistema de aposentadoria, é assistência social, que é interessante, que é necessária para determinadas pessoas, né? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por pessoas que não conseguiram contribuir, o fundo rural, enfim, uma série de outras aposentadorias que deixariam de ser aposentadorias, seriam pensões de um sistema de assistência social único também. Separar o joio do trigo, tirar o teto da aposentadoria geral, do sistema geral, e ao invés de abaixar as dos estatutários, criar uma aposentadoria única no Brasil, já que não tem mais teto no regime geral, não teria teto também no estatutário, nos funcionários públicos de todos os níveis, e teríamos um regime geral único de aposentadoria, com os cálculos atuariais que realmente possam vir a pagar as despesas, cumprir as despesas com os aposentados, desde que esses fundos de aposentadoria fossem individualizados e investidos como qualquer investidor faria, para garantir a remuneração futura das aposentadorias de quem contribuiu, de quem cumpriu o contrato. Não é isso? Não tem que cumprir o contrato? Você tem que cumprir o contrato com uma multinacional, com uma concessão de 30 anos. Por que não pode cumprir o contrato com um trabalhador que cumpriu a sua parte contribuindo 35 anos? Essa é a discussão.
precisamos mudar. Não significa diminuir os estatutários, não significa manter baixo os valores do regime geral. O teto tem que deixar de existir, as pessoas têm que contribuir o quanto quiserem contribuir. Quanto mais contribuir, mais diminuirá o déficit entre o que se paga hoje e o que recebe. Tem que separar uma parte dessa para um fundo individual de aposentadoria, e que esse fundo individual de aposentadoria seja investido em produção, em investimentos rentáveis e que não estejam sob a responsabilidade do governo. Um grande abraço.